Yes, aleluia, povo de Deus, aleluia, que a graça de Deus possa vos acompanhar. Mais uma vez estamos nos nossos canais da YouTube, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa vos abençoar tremendamente, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa fazer grandes coisas sobre nossas vidas, amém. Que a graça de Deus possa nos alcançar onde nós estivermos, mesmo naquela escuridão que você diz, aqui não consigo sair. Que haja uma luz do céu para poder nos tirar dessas escuridões, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje estamos mais uma vez aqui nos canais para trazer uma devoção da palavra de Deus. Hoje queremos falar sobre um tema muito importante que é para Deus poder fazer coisas sobre a nossa vida, amém. Eu não sei onde você está, mas sinto que Deus tem algo para lhe dizer, em nome de Jesus, amém. Você que está na cama do hospital, você que diz que já não tem esperança, para você que diz que a minha vida já está tão complicada, em nome de Jesus Cristo. Imagina só, num conjunto de 10 pessoas dizem que as vidas estão difíceis. De quem está melhor, ou quem tem a vida melhor, todo mundo está a reclamar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, acima de toda palavra, acima de qualquer coisa, Deus é a solução, em nome de Jesus, amém. Então, Deus, Ele pode fazer aquilo que você não imagina, em nome de Jesus, amém. Então, na última pregação, eu disse uma palavra muito forte. Eu disse: nós adoramos um Deus que quando Ele quer, Ele abre o mar vermelho. Quando Ele quer, Ele passa por cima das águas. Então, duas coisas aí. Quando Deus quer, Ele abre o mar vermelho para o povo poder passar. Então, quando vê que tem muita dificuldade, não há tempo a poder abrir o mar vermelho, o que faz Deus? Deus passa por cima das águas, mostrando que Ele é o dono de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Então, que a graça de Deus possa ir abençoar onde estiver. Então, este é Deus mesmo, não duvida dEle, creia nele que as tuas respostas virão. Então, hoje, quando nós estávamos a dormir, ou seja, quando estávamos a meditar a Bíblia, Deus falou comigo tremendamente sobre este tema, em nome de Jesus, amém? Então me senti para poder partilhar para vocês, porque esta é uma novidade que vem dos céus, em nome de Jesus. Então eu vou pregar um tema baseado no livro de Isaías 38, 1 a 4. O tema será quando Deus muda a palavra. Sim, o tema será esse, quando Deus muda a palavra. Quando é que Deus muda a palavra? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero falar sobre maldição, em nome de Jesus, amém? Mas com o tema quando Deus muda a palavra. Existe um momento, existe uma fase, uma estação da vida que tudo parecer não dar certo, em nome de Jesus. Tudo parecer não andar conforme as coisas você planificou. Tudo parecer não ser na medida como você quer que essas coisas possam progredir. Você diz que tentei fazer aquilo e nada deu certo, tentei fazer aquilo e nada deu certo. Então você começa a duvidar do Deus que fez o céu e a terra, você começa a duvidar do Deus que fez tantas coisas que nós conseguimos ver a olho nu, que nós conseguimos ver. Então deixa eu te dizer, uma das coisas que Deus faz sobre a nossa vida, quando nossa vida está estagnada, quando nossa vida está mais apertada, fica a saber que há uma resposta que Deus quer trazer para nós. Só que o que o diabo quer frustrar a nossa mente, o diabo quer frustrar a tua mente, o diabo quer frustrar as suas visões, para você poder blasfemar contra esse Deus. E daí o que faz Deus? Mesmo uma bênção preparada para ti, então quando o anjo chega para te dar a tua resposta, ele diz que eu fui dar a resposta, mas ele não está preparado, ele está frustrado. Por isso a Bíblia diz, que Josué diz que tenha bom ânimo em todas as coisas. É necessário nós procurarmos ânimo de qualquer forma, mesmo a vida estando no abismo, a vida estando complicada, nós temos que procurar este ânimo para nós poder entender este Deus, como Ele vai agir. Então, eu dizia, quero falar sobre maldição, mas sobre o tema quando Deus muda a resposta. No livro de Isaías 38, 1 a 4, vocês vão perceber que que Isaías era um rei, era um dos servos de Deus, mas chegou uma certa vez que a missão dele já tinha esgotado, como qualquer um aqui na terra. Tem que saber que um dia as nossas missões vão acabar, ou seja, as nossas vidas vão acabar aqui na terra. Então, como uma vida de Isaías, Deus manda o profeta Samuel para ir ter
com Ezequias, dizendo para poder organizar a sua casa, porque os dias já estavam prestes para chegar, a morte dele já estava a se avizinhar. Então, uma coisa me chamou muito importante nessa palavra, quando Deus anuncia ao seu profeta, vai falar ao rei Ezequias que para organizar a sua casa, porque iria estar pouco tempo, era para poder organizar a sua vida. Eu quero falar sobre maldição. Primeiramente, Deus mandou o profeta dizer que vai, avisa ao fulano X que a sua vida está quase para terminar, organiza a sua casa. Atualmente isso não acontece. Acontece, mas é raro, né? Alguém ser dito, você vai morrer amanhã e organiza a sua vida. Mas aqui tem uma particularidade muito importante. Quando Ezequias recebeu a palavra de Deus, Ezequias, ele não ficou em si, não pegou gola ao profeta, ele não ficou complicado não ficou tipo perturbado, não ficou incomodado, ele não girou o profeta. Ezequias recebeu a palavra de uma forma agradável. É uma palavra de sentença, uma palavra da morte, em nome de Jesus, amém? Que ele recebeu uma palavra da morte, uma palavra de sentença. Então, veja só o que aconteceu com Ezequias. Ezequias, quando ele ouviu aquela palavra, diz a Bíblia que o profeta, ele virou e foi embora para sua casa. Então Ezequias o que fez? Ezequias orou simplesmente para Deus, disse: Deus, lembra-se de mim, porque também eu fui seu servo, também eu fiz a sua obra. Ezequias não estava a dizer, me dá vida. Ezequias não estava a dizer que Deus, eu quero que você mude a minha situação, só disse, lembre-se de mim. Então, percebeu uma coisa muito forte do Ezequias. Ezequias estava a buscar justiça sobre o reino dos céus. Então, daí que o mesmo Deus fala com o profeta, diz, volta, vai dizer o servo para que a sua oração, as suas orações foram vida, que vai viver mais 15 anos de vida. Como eu disse, acontece, mas é raramente, atualmente, isto acontecer nos últimos dias. Deus ainda vai nos dar graça para poder falar desse assunto. Por que não acontece nos últimos dias? Então, diz a Bíblia que Ezequias orou e ele teve a resposta. Se calhar existe alguém que diz que os meus projetos morreram. Se calhar alguém está a dizer que eu fiz tanta coisa, mas nada está a dar certo. Se calhar tem alguém que está no último pingo, última gota do seu ar, está a dizer que eu já não existo, eu vou morrer, porque o que eu estou a passar não é normal, em nome de Jesus, amém? Quer dizer, tudo que você está a passar é normal. Então, Deus vai restaurar, Deus está a mandar o seu enviado para poder dizer alguma coisa. Deixa eu te dizer, Ezequias foi devolvido o profeta no reino para dizer a palavra. Então, o médico agora está a voltar para a sua cama. O médico está a vir na sua esteira, o médico está a voltar agora no seu quarto espiritual para te dizer que você tem vida, em nome de Jesus, amém? Então, não fique perturbado ou não fique preocupado com essas coisas que estão a acontecer. Deixa eu dizer uma coisa, na vida há palavras que trazem desânimo, palavras que você vai receber, que vão te tirar forças, palavras que começam a dizer que você vai morrer, palavras vão dizer que você não é nada, palavras dizer que você não vai fazer nada sem que eu decida. Deixa eu te dizer, os homens já têm poder de colocar limitação, mas quem põe a palavra final é Deus, em nome de Jesus, amém? Existem momentos que você vai dizer que a vida está tão complicada, mas você tem que ficar como Ezequias. Ezequias ouviu uma palavra negativa, ouviu uma notícia triste. Muitas pessoas vivem marcadas por palavras de derrotas. Palavras de derrotas, dizer que você não é nada, você não é mulher, você não é homem, você não é um homem completo, uma mulher completa, você não tem dinheiro, você não é aquilo. Então, são essas palavras de derrotas. Você não pode viver com essas palavras de fracasso ou de condenação. Porque a palavra de Deus está acima de qualquer palavra como é lançada. Diz a palavra no livro de Provérbios 18, 21. Diz a morte e a vida estão no poder da língua.
Tudo bem, podemos dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, mas a última palavra vem de Deus. Então, Isaquias simplesmente ele clamou para Deus. Isaquias ele disse: Deus, lembra-se de mim. Se calhar você não tem uma obra, você vai dizer que aqui tem uma obra que Deus vai poder falar comigo, tem uma obra que Deus vai poder dizer coisas para poder fazer da sua vida um milagre. Que tipo de oração você vai fazer para mudar essas coisas? Olha, existe oração que pode mudar, como o meu tema diz, quando Deus muda a palavra. Existem orações que podem mudar essa situação. Olha, a oração que pode... Isaquias não desistiu, não discutiu com o profeta, dizia eu. Isaquias buscou Deus em oração. Se calhar você não pode discutir com o médico. Você não pode discutir com teu pai, seus encarregados, porque tua vida está assim. Você deve orar para Deus. Quando o homem fala é uma coisa, e quando Deus fala é outra. Os homens podem dizer uma palavra, mas quando Deus diz outra palavra, é uma outra coisa. Olha, o homem veio falar que você vai morrer, mas Deus falou uma outra coisa. Então, há orações que podem mudar essa situação. A oração abre caminho para a intervenção divina. Se você está numa situação, você simplesmente tem que orar para Deus abrir um outro caminho a partir da intervenção divina. Então, só Deus é que pode abrir as portas que você diz estão fechadas. Você disse quando Deus muda a resposta, quando Deus muda a palavra. Deus sim pode mudar a palavra. Perdão. Onde havia morte, haver vida. Onde havia doença, haver cura. Onde haver desastre, haver bonança. No deserto onde tem um sol, haver água para beber. Em nome de Jesus, amém? No deserto, ou seja, nas rochas onde não tem água para beber, simplesmente você vê uma água, um charco de uma água para beber para você buscar a vida. Então, existe ainda esperança para poder encontrar. Então, as bênçãos de Deus são maiores do que qualquer coisa. Como isso acontece? Deus transforma certas coisas, ou seja, vou dizer o seguinte: Deus transforma certas coisas, as desprezíveis, para ser coisas visíveis. O mesmo Deus que falou com seu profeta para ir anunciar a Isaquias, dizer que falta organiza sua casa, porque você vai morrer. Então, não é toda a palavra que você tem que receber, você ficar desmoronado, você ficar frustrado com alguém, você odiar pessoas, você ver as pessoas como se são as pessoas que estão a trazer essa maldição na sua vida. Então, só Deus é que pode trazer uma solução. Perante situações iguais a essa, ore para Deus. Busque o Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, lembra-se de mim. Se você não tem uma obra, procura uma obra para fazer. Visite as pessoas no hospital, ore para as pessoas, fale as palavras positivas para as pessoas. Todo mundo tem uma obra que o identifica, em nome de Jesus, amém? Ninguém é mau, ninguém nasce doente, ninguém nasce com espinho. Todo mundo tem um lado positivo que Deus quer. Então busque esse lado positivo para poder encontrar soluções. Então, Deus transformou a palavra da morte para a palavra da vida. Esse pode ser o seu caso que você está a passar agora. Deus pode transformar a palavra da morte para a palavra da vida. Então, Deus acrescentou mais 15 anos. Se calhar você que diz que se eu morrer, não chore. Se eu morrer, vivam em paz. Não, Deus está a dar vida, mais 20 anos, mais 60 anos, mais 100 anos. Você que é mãe, você que é pai, você vai ver seus filhos já graduar, você vai ver seus filhos já progredir, você vai organizar seus filhos, você vai ensinar, porque seus filhos precisam de ti, para eles poderem crescer na linha reta. Imagina se você morrer antes do tempo, quem vai organizar seus filhos? Em nome de Jesus, amém? Então, nenhuma maldição ou palavra negativa é maior que o propósito de Deus. É uma palavra muito forte. Nenhuma maldição ou palavra negativa é maior que o propósito de Deus. Toda maldição que nós somos jogados por intermédio de palavras não é maior que o propósito de Deus. Os homens até podem colocar limitação, mas Deus, quando tem um propósito específico contigo, aquela maldição se transforma em bênção em nome de Jesus. Então, como palavras finais que eu vou dizer, como considerações finais, vou dizer assim: nem toda palavra que ouvimos é a palavra final da nossa vida. A sentença que você foi dada. Há hábitos que os homens
E muitas das vezes alguns homens maldosos sobre essa terra, eles dizem, quero viver aquilo. Se for uma mulher, não vai nascer, não vai casar, não vai trabalhar, não vai ser feliz. Palavras como essa não permitem que possam te desanimar. Palavras como essa não permitem que você perca a esperança. Então, quando você